Justiça aceita pedido de recuperação judicial das Americanas. Preço da gasolina sobe quase 2% nos primeiros 15 dias do ano e você vai ver também. Governo federal exonera quase todos os chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal e troca a direção da Polícia Federal em 18 estados. Parlamento Europeu condena protestos em Brasília e aprova uma resolução contra os ataques no Distrito Federal. Ator americano Alec Baldwin é acusado de homicídio culposo por morte de diretora em ensaio para o filme. Casal de mergulhadores registra no Japão um fenômeno raro, uma lula gigante de mais de 2 metros de comprimento. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial feito pela Americanas nesta quinta-feira. Pela avaliação do juiz Paulo Assede Stefan, a varejista atende todos os requisitos para o processo e, em termos práticos, continua de portas abertas. Recuperação judicial é uma trégua que a empresa pede à Justiça para não pagar dívidas enquanto tenta se recuperar. No caso da Americanas, o único credor que ficou de fora foi o Banco BTG, que conseguiu uma liminar na Justiça. As dívidas da varejista somam 43 bilhões de reais e envolvem credores financeiros, trabalhistas e fornecedores. Esse é o quarto maior caso já registrado no país, atrás apenas das recuperações judiciais da Odebrecht, Oi e Samarco. A Americanas é uma varejista centenária, com mais de 50 milhões de clientes em todo o país. A B3, a Bolsa Brasileira, informou hoje que está excluindo os títulos da Americanas de todos os seus índices a partir de amanhã. De acordo com a B3, a exclusão foi devido ao pedido de recuperação judicial feito pela empresa nesta quinta-feira. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em leve alta nesta quinta-feira. No cenário externo, o mercado continua de olho nas sinalizações sobre os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, após falas de dirigentes do Banco Norte-Americano aumentarem aí as expectativas de que a maior economia do mundo passe por um período de recessão. A moeda norte-americana subiu 0,09% e encerrou o dia cotada a R$ 5,16 na venda. O preço da gasolina subiu quase 2% nos primeiros 15 dias do ano. Segundo o levantamento, a maior alta foi registrada no Ceará. Quem para no posto para abastecer já deve ter percebido que o valor da gasolina nas bombas aumentou. Só na primeira quinzena de 2023, o preço subiu 1,89%, se comparado com o mês de dezembro. O valor médio ficou em R$ 5,26. O levantamento é de uma empresa de soluções de gestão de frotas e levou em conta dados de 25 mil estabelecimentos credenciados por todo o país. O estado do Ceará foi o que registrou o maior aumento, de 6,75%. Na sequência, vem o estado da Bahia e depois o Amapá. Em contrapartida, 6 estados tiveram queda nos preços. O Acre teve a maior redução, de 4,18%. Vale destacar que Roraima é o estado onde a gasolina é mais cara. Por lá, o litro custa em média R$ 6,18. E a Paraíba é o estado com o preço mais em conta, com um litro a R$ 4,98. Segundo a empresa responsável pelo levantamento, esse aumento acontece diante das incertezas geradas pela possibilidade da Petrobras adotar uma nova política de preços. A mudança deve acontecer por conta dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis e também pela política de paridade internacional, que varia de acordo com o preço do barril do petróleo no mercado e do etanol anidro, que é usado na composição da gasolina vendida nos postos.
A polícia pediu a quebra de sigilo bancário da estudante de medicina da Universidade de São Paulo, Alicia Miller Veiga, de 25 anos, e conseguiu rastrear quase R$ 1 milhão da comissão de formatura supostamente desviados pela aluna. De acordo com as investigações, Alicia realizou 3 transferências, uma de R$ 604 mil para a própria conta e outras 2 de R$ 145 e R$ 175 mil para contas de terceiros. As transferências deveriam ter sido feitas para a empresa responsável pelo evento de colação de grau dos alunos, mas teriam sido desviadas por Alicia, que era presidente da comissão. 2 alunos da turma da jovem, além de 2 funcionários da empresa de formatura, prestaram depoimento. Alicia deve responder pelo crime de apropriação indébita e, se condenada, pode pegar até 4 anos de prisão. Ela também pode responder por estelionato e lavagem de dinheiro, já que é suspeita de ter aplicado um golpe em uma loteria. O governo federal exonerou quase todos os chefes regionais da Polícia Rodoviária Federal e trocou a direção da Polícia Federal em 18 estados. Apenas o superintendente da PRF no Piauí não foi exonerado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, exonerou 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. As demissões foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial da União. Apenas o superintendente da PRF no Piauí não foi exonerado. Hoje o cargo é ocupado de forma interina por Jairo Lima. O novo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira, já tinha sido nomeado no último dia 2. Apesar disso, as mudanças nas superintendências regionais ainda não tinham sido concretizadas. Na mesma edição do Diário Oficial da União, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, trocou os diretores da Polícia Federal em 18 estados. A lista de novos diretores inclui o delegado Leandro Almada da Costa, que vai comandar a Polícia Federal no Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal quer concluir até amanhã a situação dos mais de 800 presos pelos vandalismos em Brasília. Até agora, o Ministério Público apresentou 44 denúncias à Corte sobre os invasores do STF e do Senado Federal. Os procuradores do Grupo de Combate às Manifestações em Brasília, no dia 8 de janeiro, estão terminando a análise contra a representação das 5 pessoas presas em flagrante na Câmara dos Deputados. Os policiais que estavam fora do prédio não conseguiram conter os manifestantes e as ameaças continuaram dentro do edifício. Foram 3 horas de confronto até que a situação foi controlada. Outra construção destruída foi as instalações do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, a Procuradoria-Geral apresentou as primeiras denúncias contra os invasores. 5 pessoas foram presas em flagrante. A Procuradoria apontou a prática dos crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio, furto qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Até o momento, o STF recebeu 44 denúncias. O relator do caso vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que já mantém presas 354 pessoas em sistema preventivo, sem prazo para terminar. E a Polícia Federal prendeu hoje o 3º suspeito de uma operação que investiga as manifestações em Brasília. Carlos Victor Carvalho foi preso em Guaçuí, no Espírito Santo. A Operação Ulisses tenta desarticular financiadores e organizadores dos ataques aos 3 poderes em Brasília. O grupo atuava em Campos dos Goytacazes. De acordo com as investigações, Carlos Vitor seria um dos financiadores dos ônibus que levaram os manifestantes a Brasília. A PF investiga se Carvalho foi uma das pessoas que invadiram o Supremo. O investigado era assessor do deputado estadual do Rio de Janeiro, Felipe Poubel, e foi exonerado nesta quinta-feira do cargo após o deputado declarar em nota que repudia atos ilegais. Além de Carvalho, a doceira Elisângela Cunha Pimentel se entregou à polícia depois de ser apontada como a responsável por receber doações que bancaram os transportes de vans e ônibus. Já o bombeiro militar Roberto Júnior é investigado por ataques ao patrimônio público e pelo envolvimento em associações criminosas.
E o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse em entrevista que o Brasil pode prender o ex-jogador Robinho por causa da condenação por violência sexual em grupo na Itália. Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados por estupro de uma jovem albanesa de 22 anos em 22 de janeiro de 2013. Flávio Dino declarou que esse é um tema que tramita pelo Ministério da Justiça e cabe à Secretaria Nacional de Justiça, que é o órgão central de cooperação jurídica de relação internacional, fazer esse processamento. Dino ressaltou que até o momento o caso ainda não chegou em suas mãos, também por causa dos ataques ocorridos em Brasília no último dia 8 de janeiro. O Ministério da Justiça da Itália havia feito pedido de extradição ao governo brasileiro em outubro do ano passado, ainda sob a gestão Bolsonaro. O exame definitivo compete a questões jurídicas. A Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadãos brasileiros natos. Mas agora pode, em tese, haver esse cumprimento de pena. Mas isso precisa ser examinado e efetivamente tramitar. O ex-atacante de 38 anos tem casa na cidade de Santos, mas optou por Guarujá pela privacidade, onde vive isolado ao lado da esposa e dos 3 filhos. Robinho ainda não admite oficialmente o fim da carreira, mas pessoas próximas a ele acreditam que as chuteiras já foram penduradas. O ex-jogador foi condenado pela justiça italiana a 9 anos de prisão. A condenação saiu em 19 de janeiro do ano passado. A máxima de isolamento se intensificou com o pedido de prisão internacional encaminhado à Interpol. E veja a seguir, ator americano Alec Baldwin é acusado de homicídio culposo por morte de diretora em ensaio para filme. E ainda, mergulhadores registram um fenômeno raro, uma lula gigante de mais de 2 metros de comprimento. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Muito boa noite. Nesta quinta-feira, véspera de feriado aqui no Rio de Janeiro, os fluminenses continuam sentindo o verão, principalmente quando utilizam ônibus sem ar-condicionado. A Prefeitura publicou no Diário Oficial um decreto prevendo que, caso um ônibus seja encontrado com o ar-condicionado desligado, o município não irá pagar à empresa o subsídio relativo à circulação daquele dia. Apesar de 70% dos 3.500 coletivos do município possuírem ar-condicionado, o número de multas por veículos sem sistema de refrigeração foi 6 vezes maior entre novembro do ano passado e janeiro deste ano e em relação a outros meses de 2022. O número reforça a reclamação de usuários. Muitos veículos estão com equipamentos quebrados ou circulam com o aparelho desligado. Pelo menos 1.000 ônibus que foram licenciados sem ar-condicionado ainda circulam sem o aparelho no município. Essa é mais uma tentativa do poder público municipal de fazer com que os empresários do setor respeitem a legislação e realizem a climatização em 100% dos ônibus que rodam na cidade. E após um incêndio na área de carga do aeroporto Galeão, aqui no Rio, os trabalhos continuam. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ainda trabalhou na manhã desta quinta-feira no rescaldo do incêndio que atingiu um galpão do terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão,
na Ilha do Governador. O fogo, que começou por volta de 1h30 da tarde de ontem, danificou 2 helicópteros e destruiu materiais diversos, entre eles pallets de madeira e empilhadeiras. Segundo a concessionária Rio Galeão, que administra o aeroporto, o incêndio não provocou impactos na operação de pousos e decolagens durante toda a tarde. A intensa nuvem de fumaça negra podia ser vista à distância, chamando a atenção de motoristas e moradores em diversos bairros da zona norte da cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 60 militares de 13 unidades estão trabalhando no rescaldo do incêndio, com apoio de 13 viaturas. O trabalho da perícia para apurar as causas do incêndio só vai começar depois que a área for liberada pelos bombeiros. E uma ótima opção para a criançada nessas férias é o projeto Botinho. Ele está de volta. Tradição de todo o verão nas praias cariocas, o projeto Botinho é uma colônia de férias gratuita que une diversão e aprendizado há 60 anos. Hoje ele reúne quase 4.000 alunos em cerca de 30 praias do Rio de Janeiro. Os instrutores visam ensinar às crianças noções sobre primeiros socorros, educação ambiental e segurança no mar, além de mostrar a importância do trabalho em grupo e ter disciplina. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite. E olha só, o governo Lula anunciou hoje que o atual embaixador do Peru, Sérgio Danesi, será o representante permanente do Brasil na ONU. O diplomata foi secretário-geral das Nações Exteriores em 2015 e 2016 e já chefiou as embaixadas do país na Argélia, Argentina e África do Sul. A designação ainda vai passar pelo Senado. Hoje também foi confirmado que no próximo dia 10, o presidente Lula se encontrará com o presidente americano Joe Biden em Washington. O Parlamento Europeu condenou hoje os protestos em Brasília e aprovou uma resolução que condena o ataque do dia 8 de janeiro no Distrito Federal. Os deputados do Bloco Europeu se disseram preocupados com os atos de omissões de agentes públicos, especialmente do governador e da Polícia Militar do Distrito Federal. O documento afirma que os ataques são um fenômeno global e recomenda que o país tenha uma legislação que regulamenta as redes sociais e as empresas tecnológicas no combate à propagação dos discursos e desinformação. O texto, que será enviado ao governo brasileiro, pede ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus apoiadores aceitem o resultado das eleições. E o ministro da Defesa do Reino Unido anunciou hoje que vai enviar 600 mísseis para a Ucrânia. Nesta sexta, uma conferência convocada pelos Estados Unidos discutirá mais apoio militar às tropas de Kiev. O anúncio foi feito pelo ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, durante uma visita à base militar de Tapa, na Estônia, que também recebe outros aliados ucranianos. The United Kingdom has unlocked a number of packages in the last year. We're going further. O Reino Unido abriu vários pacotes no ano passado. Agora, nós vamos ainda mais longe. No início desta semana, eu anunciei no parlamento que vamos enviar 2 tanques de batalha Challenger à Ucrânia. Também vamos mandar ao menos 3 baterias do tanque AS-90-155. Mandaremos blindados, munições e também posso anunciar hoje o envio de 600 mísseis Brimstone, que serão fundamentais para ajudar os ucranianos no campo de batalha. And today I can say we're also going to send another 600 Brimstone missiles into theatre, which will be incredibly important in helping Ukraine dominate the battlefield. A visita do ministro britânico à Estônia acontece um dia antes de uma grande conferência convocada pelos Estados Unidos para esta sexta-feira. O evento ocorrerá na base militar de Ramstein, na Alemanha, onde cerca de 50 países aliados vão discutir a entrega de mais ajuda militar à Ucrânia. A Dinamarca anunciou que vai doar 19 canhões de largo alcance a Kiev. A França viveu hoje um dia de protestos em massa, com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas contra o adiamento da idade de aposentadoria para os 64 anos, que põe à prova a credibilidade política do presidente Emmanuel Macron. Em Paris, houve confusão e a polícia dispersou alguns grupos com bombas de gás. Trens parados, escolas fechadas e milhares de manifestantes nas ruas. A França vive nesta quinta-feira um dia de protestos em massa contra o impopular adiamento da idade de aposentadoria para os 64 anos, que colocam à prova a credibilidade do presidente Emmanuel Macron.
A reforma da Previdência é uma das principais medidas que Macron promoveu durante a campanha que levou à reeleição em abril, depois de um primeiro projeto em 2020 que foi abandonado com a chegada da pandemia. A intenção inicial do governo era estabelecer a nova idade para a aposentadoria em 65 anos, em vez de 62, mas a primeira-ministra Elisabeth Borne definiu os 64 anos como idade mínima e antecipou para 2027 a exigência da contribuição de 43 anos para receber a aposentadoria completa. Esses dois pontos provocaram a rejeição social e sindical. De acordo com uma pesquisa da Ipsos, 81% dos franceses consideram uma reforma necessária, mas 61% rejeitam a proposta e 58% apoiam os grevistas. E o ator americano Alec Baldwin foi acusado formalmente pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, baleada pelo ator no set de filmagens em 2021. A promotora do 1º Distrito Judicial do Novo México, Mary Carmack Altvise, anunciou nesta quinta-feira que o ator Alec Baldwin será acusado de homicídio culposo por atirar e matar acidentalmente a diretora de fotografia Halyna Hutchins, que tinha 42 anos. O incidente aconteceu em outubro de 2021, durante as gravações do longa-metragem Rust. Baldwin declarou por diversas vezes que a produção do filme havia informado que o revólver estava frio, ou seja, sem munição. A responsável pelas armas da produção, Hannah Gutierrez Reed, que foi quem entregou o revólver ao artista, também será acusada. Ambos podem ser condenados a até 18 meses de prisão e ao pagamento de uma multa de $5 mil. Altvise disse que determinou as acusações depois de uma exaustiva análise das provas e das leis do estado do Novo México. A promotora também declarou que ninguém está acima da lei e que todos merecem justiça. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou hoje que deixará o cargo em fevereiro. No poder desde 2017, a premier afirmou que não tem energia o suficiente para mais 4 anos de mandato. O partido de Jacinda deve realizar a votação para eleger um novo primeiro-ministro no dia 22 de janeiro. E olha só, um casal de mergulhadores registrou no Japão um fenômeno raro e assustador. Pois é, Ju, olha só, foi o aparecimento de uma lula gigante de mais de 2 metros de comprimento. As imagens capturadas por um casal de mergulhadores no Japão são impressionantes. Sim, qualquer semelhança desse animal de 2,5 metros com uma lula não é mera coincidência. Este raro animal imenso é de fato uma lula gigante. Yosuke Tanaka e a esposa Miki operam uma empresa de mergulho na cidade de Toyooka, na região de Hyogo, e foram alertados sobre a lula por um vendedor de equipamentos de pesca que a avistou em uma baía. Os mergulhadores foram atrás do animal e tiveram a sorte de estar frente a frente com a lula, que se movia lentamente e aparentava enfraquecida, com a pele descascando. As lulas gigantes vivem nas águas ao redor do Japão e ocasionalmente chegam à praia, mas vê-las vivas na natureza é um acontecimento bem raro. 2 metros, bem grande, né, Você Ju? falou aqui nos bastidores que seria abraçar a lula, né? Não, brincadeira, não 2 metros, né? Que susto. Muito grande. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia e ótima noite para você. Até mais.